Oi, pode chegar, gente. Rio Pode Mais recebe hoje Felipe Terrezo, presidente do Sinconfarma Rio, o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do município do Rio de Janeiro. Há 25 anos no cargo, entende tudo do setor. A gente vai mergulhar na história e no futuro desse setor tão importante para a gente, para o Rio de Janeiro, para o país. Seja bem-vindo. Muito obrigada, Felipe. Obrigado você, Mariana. Estamos aqui à disposição para esclarecer todas as dúvidas que a gente mesmo tem, né? E buscar bater um papo bem descontraído para posicionar a população, que é o mais importante, e o nosso ouvinte, do que acontece no mercado farmacêutico, que às vezes é um mercado massacrado, um mercado que apanha, porque é a primeira porta de uma doença, é a farmácia, né? Então a gente às vezes apanha sem ter motivo para apanhar e às vezes apanha também com um pouquinho de motivo. Então vamos aqui bater um papo e tentar esclarecer o que a gente puder. Você falou dessa questão de ser um pouco vidraça, né? Até sair um pouquinho do roteiro, revelar os bastidores. A gente estava conversando antes da entrevista e o Felipe já estava falando, olha, eu já dei tantas entrevistas, né? E em tantas situações, porque é isso, né, Felipe? A gente tem... E aí a gente foi mergulhando um pouco na história do país, um pouco, e decisões importantes do setor de saúde. Você geralmente está na linha de frente, né? É, perfeito. Assim, a gente, como eu digo, a gente é vidraça, Mariana, em virtude do quê? Uma pessoa todos nós temos um problema de saúde, algum precisa de remédio, um precisa mais ou precisa menos, pode mais ou pode menos. E você chega os deputados, os senadores, os vereadores, tem assessores que têm famílias que nem sempre podem comprar e levam as suas demandas para esses parlamentares, que sem ouvir o segmento criam leis estapafúrdias que não tem como cumprir, os negócios mais loucos que a gente dentro dessa entrevista com certeza vai poder estar esclarecendo alguns pontos. Mas é isso. E aí entra em campo você ali... E a gente tem que... E a gente explicar... só entra... A gente é um bombeiro. A gente nunca entra para prevenir. A gente entra para combater. Porque eles não ouvem. O grande problema do legislativo brasileiro como um todo... eles não chamam os envolvidos, todos os setores, olha, eu vou fazer determinada coisa. Se vem o fulano aqui que é um interessado nisso, o fulano aqui que é interessado, e debate, e ouve, pelo menos para entender o que é possível, o que é factível, o que é legal. E dentro desse contexto, qual que é a importância do trabalho que vocês fazem no sindicato, da FEComércio, de ter voz para explicar, para orientar esse parlamentar que muitas vezes está mal orientado ou não sabe, né, elabora, desenvolve uma legislação que é impossível de ser cumprida? Ou... Hoje a FEComércio tem um papel muito importante, que a FEComércio virou, como é que eu vou te dizer, uma referência. Tudo que você precisa, a FEComércio tem de melhor. Se precisa de um assessoramento jurídico, a FEComércio tem os melhores. Se precisa de uma assessoria de imprensa, a FEComércio tem os melhores. Se precisa de um tributarista, a FEComércio tem os melhores. Enfim, na gestão do Queiroz, que eu tenho a honra e a satisfação de fazer parte dessa diretoria, ficou assim muito vultoso, ficou muito fácil, não é favor, é obrigação. Né? A gente traz essa mensagem desde sempre e, graças a Deus, o Queiroz também tem essa mensagem. Então, os sindicatos, depois da reforma trabalhista, quando deixou-se de ser obrigatório o pagamento, que eu acho que não tem que ser obrigatório mesmo, né? O sindicato tem que sobreviver pela sua capacidade, pela sua poder de convencimento ao segmento dele. Eu sou bom, você me paga. Me paga, que eu diga, paga o sindicato. A gente trabalha voluntariamente, a gente não tem salário. Então, hoje, por exemplo, eu estou querendo me afastar do sindicato há 10 anos, 15 anos e não consigo. Mas ano passado eu falei, não quero mais. Porque não tem, porque você larga o teu negócio. Porque uma coisa é você errar no teu negócio. Né? Eu errei na minha farmácia, eu errei na minha clínica, errei onde eu sou punido,
A hora que você erra para um segmento, a hora que você fala uma palavra mal falada, ou você não gere bem o dinheiro daquele que confiou em você, é muito A perigoso. responsabilidade. Muita. Então, assim, voltando para a gente não fugir do foco, a FEComércio nos dá hoje toda a segurança que a gente precisa. Os sindicatos não têm a pujança que a FEComércio tem. A FEComércio hoje tem uma amplitude estadual que, quiçá, nacional, porque é referência. O Queiroz conseguiu, e eu tenho orgulho de dizer isso, porque eu fiz parte desde o início, eu fui ser refileira com ele, fui crítico quando precisei ser, dentro da maneira respeitosa, e hoje eu vejo assim, a gente caminhar a passos largos para o sucesso nacional. Eu viajo o Brasil inteiro, até porque a gente tem necessidades, e então a gente tem uma associação brasileira que é a ABC Pharma, que faz reunião em São Paulo, faz em Brasília, faz enfim, em Paraná, e a gente viaja, e a gente tem orgulho de falar assim, cara, vocês estão de parabéns, como é que faz isso, como é que faz aquilo? E o que a gente pode, o que está dentro da nossa alçada, a gente responde, sem ultrapassar jamais a alçada que não é nossa. A alçada maior é do Queiroz, de toda a sua equipe, a gente tem orgulho de fazer parte desse time. Bacana. E assim como a FEComércio, o sindicato também é referência do Rio? A gente hoje é referência nacional. Ontem, inclusive, a gente teve uma reunião, participou a doutora Jaqueline, que é assessora jurídica da FEComércio, e o Carlos Américo, o doutor Carlos Américo também participou. E eles ouviram isso, né? As redes que são nacionais, elas falam assim, terminou-se a reunião e o representante da Raia e da Pacheco, que são nacionais, e também da Venâncio, que é mais estadual, mas os três falaram que a gente é referência no Brasil. Então, assim, isso nos dá muito orgulho, mas a gente é referência no Brasil porque a gente tem uma comissão muito forte. O que é uma comissão muito forte? Eu tenho uma diretoria que a gente não os incomoda, porque eu fui diretor, estou presidente, e a gente sabe que a gente precisa pagar duplicata. A gente precisa estar no nosso negocinho, que é pequenininho. Então, eu deixo muito a diretoria à parte, a não ser em fatores que precisam ser decisórios com voto, ou que precisam da intervenção oficial do Sincofarma. Então, eu deixo eles à vontade, trago os executivos deles ou representantes deles. Então, ontem a gente tinha na reunião representante, nenhum dono, tá? O que eu vou falar aqui não é dono. Da Pacheco, da Raia, da Venâncio, da Nossa Drogaria, da Max, da City Pharma, algumas de manipulação, da Atual. Enfim, então a gente consegue botar 15 pessoas, 12 pessoas, ontem tínhamos 13, 14, com o nosso advogado, que representam 1.500, 1.800 farmácias no município do Rio de Janeiro. E um percentual significativo do setor. Claro. Né? Então, assim, então a gente ouve isso como referência. Por quê? Por que referência? Eu entendo que o papel do sindicato não como é que eu vou te dizer? Encabestrar ninguém. A gente tem que ter o ponto de equilíbrio. Então, a hora que você senta à mesa, você tem uma farmácia, por exemplo, você está a minha, que tem 12 funcionários, está na mesma mesa uma rede que tem 300 farmácias no Rio de Janeiro. Tá? Que está falando ali por 5.000, 6.000 funcionários. E aí você tem interesses que são comuns e interesses que não são comuns. Então, a gente tem que ter o equilíbrio e, assim, eu aqui quero aproveitar isso e dar um depoimento, que eu divido isso com essa comissão que a gente conseguiu montar, conversando com cada um, pessoalmente, fala assim, ó, é isso, com cada um, do pequeno ao gigante.
Antes da gente começar esse trabalho, eu conversava, tanto que agora chegou administradores novos em algumas redes. Primeira coisa que eu fiz, eu falei, eu quero uma reunião com você. Você está onde? Estou em São Paulo? Eu vou a São Paulo. Puxa, mas não dá? Vamos fazer online? Vamos fazer online. Depois eu quero essa. E aí eu vou explicar a ele a importância, porque eu não vou permitir que o grande atropele o pequeno. Não vou. Mas também não vou permitir que o pequeno atrapalhe o grande. Então a gente tem que procurar, a gente procura o ponto de equilíbrio. Não é fácil. É um desafio. Ontem a gente teve uma divergência que é normal. Que é do jogo, né? Que é do jogo. Mas, assim, o pior que a divergência, quando é entre os grandes, é pior. Às vezes do meio, os equivalentes ontem ali. nós tivemos, assim, não vou citar nomes, obviamente, nós tivemos um gigante favorável de um ponto e um outro gigante desfavorável. Aí entra o papel de vocês. Aí eu falo, pera, não vamos decidir nada, depois eu converso com cada um, pessoal, vou ouvir. E aí a gente forma, a gente não é dono da verdade, ninguém é dono da verdade. A gente a gente transmite o pensamento de um segmento. Eu não posso transmitir o meu pensamento, eu posso transmitir o pensamento de um grupo. Então, assim, parei e falei, esse ponto aqui fica do lado, vamos conversar sobre ele pessoalmente com cada um dos senhores. Quem é a favor? Fulano. Quem é contra? Ciclano. Tá bom. O restante acompanha o presidente. Falei, então, tá bom. Então, deixa comigo. Dois gigantes divergiram. Dentre um gigante, dois pequenos, um médio e um pequeno ficou do lado do que divergiu e o restante a favor do que não divergiu. E cabe aí o papel, não do presidente, da comissão, é ter o equilíbrio de falar assim, aqui a gente vai até a página 2. A hora que for o segmento, nós vamos botar em votação. Aí eu convoco, faço uma assembleia, aí a gente faz a coisa mais transparente possível, porque não existe em determinadas coisas vencedores ou vencidos. Não existe. Existe em benefício da sociedade, em benefício do cidadão, em benefício do empresário. É política no melhor sentido da palavra, Com certeza. Né? É o tempo inteiro. O sindicato, se você viver o sindicato como eu vivo há 25 anos, com muito orgulho, né? E tentei sair algumas vezes, tivemos Não deixaram. Não deixaram, assim, quando... E aí a gente cria realmente hoje uma estrutura que me permite estar presidente do sindicato sem precisar atuar administrativamente, estar no dia a dia. Ao que eu digo, a nossa comissão entendeu. Eu falei, olha, eu não quero, não posso mais. Eu não estou dando ao sindicato o que ele merece, porque eu tive um problema de saúde sério, eu estou velho, eu estou cansado, eu tenho que cuidar do meu negócio e não dá. O que você precisa? Eu falei, não, preciso ir embora, preciso entregar. A gente pegou isso aqui... Você começou em 2000 lá? 1999. Como é que era diferente o setor do que é agora? Era muito mais unido. Ah, é? Era. Porque, assim, a gente só tinha um gigante e a gente batia nesse gigante o tempo todo, que eu não vou citar o nome, e a gente entrou para combater esse gigante. Esse gigante crescia, e aí você tinha uma loja. Ele chegava, aí você comprava nele, ele tinha distribuidora e foi para o varejo. Ele chegava para você e falava assim, eu quero comprar a sua farmácia, dona Mariana. Não, seu fulano, mas minha farmácia não está vendo. Tá sim. Não está. Se você não me vender a sua farmácia, está vendo aquele açougue? Está vendo aquela padaria? Está vendo aquela lá? Eu vou comprar aquilo tudo, já estou apalavrado, eu vou abrir em frente a você e vou botar a preço de custo. Você vai quebrar. E quem não acreditava, ele fazia isso. Então, foi um desafio meu, quando eu vi isso acontecer... E é ruim para o setor, né? Acaba sendo. Era ruim para todo mundo. Aí começou a abrir porta com porta. Hoje em dia, você vê... Hoje em dia, você vê abrir farmácia em abundância. É verdade. A gente que não é do setor, a gente tem a sensação de que nunca teve tanto. Mas não é igual era antigamente. Ah, antigamente era pior. Hoje, o que acontece? Os gigantes brigam. A briga é entre eles. Do jogo ali.
me sobra um bom atendimento. O que eu levo para o meu público, que são as pequenas? Não que meu público, o sindicato, seja somente as pequenas, mas eles precisam mais da gente. Venda serviço. Não venda preço. Se você vender preço, você morreu. Você acabou. Então, existe o cliente que vai buscar o preço, claro que tem, vai olhar, vai entrar no site, vai pesquisar, sim. Mas existe aquele cliente que quer um carinho, que quer um colo, que nem sempre as grandes estão preparadas para dar. Então, assim, quando você tem uma farmácia de bairro, é muito mais fácil. Eu conheço você pelo nome, eu conheço seu filho, eu conheço seu esposo, conheço sua mãe, conheço seu pai. Então, Ainda dá para ser assim? Ainda dá, ainda. A gente perde muito por preço, porque em função da crise que o país vive, obviamente, a dificuldade financeira que cada um de nós temos, o preço ainda hoje passou a ser o mais importante. Mas, às vezes, as pessoas, mesmo não comprando com você, vai no balcão da sua loja para bater papo com o seu balconista, conversar com você, conversar com o seu farmacêutico. Então, a gente acaba conseguindo sobreviver ainda por causa disso. Mas hoje não é nem perto do que era no passado. Porque quando chegava dois grandes, na época tinha 3 grandes, 4 grandes, vai. Mas, assim, eram grandes que eram pontuais. Mas a hora que eles chegavam onde você estava, você acabava. Hoje, os grandes brigam entre eles. Então, a gente hoje está muito à vontade. Eu não posso falar do passado, mas posso falar de hoje. A gente tem Venâncio, que é um gigante no nosso estado, Armando, meu amigo. Gravamos com o doutor Armando, episódio bem bacana. Armando, meu amigo pessoal, há 40 anos, uma pessoa que a gente tem todo carinho, admiração. Ele tem um representante nesta comissão que eu falei com você. Então, a gente tem a Venâncio, a gente tem a Raia, a gente tem a Pacheco, a gente tem a nossa drogaria, a gente tem a Drogas Mil, a gente tem... Aí você começa a ver, antigamente, você abria uma loja, eu tive muita loja no subúrbio, abria uma loja em Vila Corme, Vicente Carvalho, Vila da Penha. Não tinha ninguém. Hoje você vai lá, tem 18 farmácias no entorno, onde eu tinha. A que você atribui isso? A necessidade de pontos de venda, né? Os grandes precisam muito mais do que vender, obviamente, que a venda é o norte de tudo, mas eles precisam de falar assim, eu tenho 200 pontos, eu tenho 300 pontos, eu tenho... Hoje, eu não posso te falar porque eu não tenho esse tamanho, mas a gente desconfia que se ganha muito mais dinheiro com as gôndolas do que com o que você vende nelas, que tem nelas, né? O que você quer dizer com isso? Me dá mais lucro, eu te dar um espaço para você expor o seu produto do que eu vender o seu produto, às vezes. Aí você fala, como assim? Eu posso eu comprar o teu produto por 1 e vender por 1. Mas você me pagou X reais por cada ponto que eu tiver o seu produto exposto numa ponta de gôndola, num local específico do balcão. Isso me dá uma rentabilidade que, às vezes, a venda do seu produto não dá. Agora, isso funciona para quem é grande, né? Sim, para gente. Para quem tem rotatividade, visibilidade. Né? Sim, porque a gente tem o grande, e aqui não vai nenhuma crítica, longe disso, o grande é grande porque ele se tornou grande, né? Ninguém nasce grande. O grande negocia direto com o laboratório. Nós, pequenos, a gente consegue se agrupar. Então, cria-se uma rede associativa, ou um associativismo, ou uma franquia. Aí você consegue agrupar e falar em nome de 50, de 80, de 100, de 150 lojas. Você consegue chegar no laboratório, mas você não consegue comprar por ele. Você compra dele, mas via distribuidor. O grande não. O grande compra dele mesmo e faz a operação logística para o distribuidor. São coisas muito parecidas, mas não são iguais. Nem o custo é igual. Não é. Agora,
Você estava falando do sindicato e da representatividade. Alguns sindicatos, né, de outros setores, a gente observa e acompanha a luta, principalmente depois do fim da contribuição sindical, para conscientizar o empresário da importância do associativismo, da bandeira. Você falando, Felipe, no seu sindicato, um sindicato super consolidado, a impressão que a gente tem é que isso já está muito claro para quem é empresário do setor. É reconhecer e valorizar a importância do associativismo, de estar junto mesmo para o pequeno. Isso é fato? Como é que é hoje a representatividade de vocês? Não é fato. Não, infelizmente, não é. As coisas, quando aperta, a primeira coisa que o cara deixa de fazer é pagar o sindicato. Deixa de pagar R$90 que pagava lá por mês. Enfim. Então, por que a gente sobrevive? Aí eu posso falar por mim, eu não sei os outros. Que a gente sentou à mesa com todos eles e não adiantava você sentar com um dono, porque eu estou te falando, o cara que é um dono de farmácia verdadeiro, não é o verdadeiro, como é que eu vou tradicional? dizer? O tradicional, o pequeno, ele trabalha de segunda a segunda. Ele abre e fecha. Aí tem a esposa, eu vou te falar porque a minha esposa teve que virar farmacêutica para poder a gente diminuir custo. Então a gente trabalhava domingo. Eu tenho uma casinha de pré, mas eu não vou não, vai vocês. Que eu não... Então bem a isso. vida, é a rotina assim. do comerciante. Então eu compreendo eles não estarem, por isso que eu te digo, eu tenho uma diretoria que eu não os incomodo. E eu trago a comissão. A comissão é a pessoa que representa. Então, quem representa as redes hoje são advogados. Normalmente, o advogado que representa a City Pharma, a Viva Bem, a Viva Mais, a Boa Saúde. Aí vem outro advogado que representa a Max Center, vem outro vem o do RH representar uma farmácia Office Lab, que é de homeopatia. Então é isso. Mas não é, o sindicato não é reconhecido. Voltando à sua pergunta, quando veio a reforma trabalhista, primeiro a gente já sofria, porque 84%, 82% das farmácias são simples. Tira as redes, o resto, a maioria é simples. E simples não é obrigado a pagar. Tinha-se um entendimento que não era obrigado a pagar a contribuição sindical, que é controverso, é discutível, mas eu vou fazer o quê? Eu vou entrar na justiça contra o cara? Eu preciso convencer ele que eu sou importante. Eu sindicato. Uhum. Então, quando piorou ainda mais a situação, eu chamei todos. Esses todos que eu estou dizendo, 13, 14, 15, que fazem parte da minha comissão, cada um representando, eu falei, olha, eu não vivo do sindicato, eu não tenho salário, não ganho um tostão. O sindicato vai ficar do tamanho que vocês quiserem. A situação é essa. Eu tenho aqui, em caixa, está aqui, meu caixa está aqui, para sobreviver 1 ano sem receber um tostão. Enquanto é isso, eu tenho 2 andares, tenho um auditório com 100 lugares, vou deixar de ter, vou vender, eu vou alugar e vou para uma salinha, se vocês assim quiserem. Não quero resposta, reunido todos à mesa, eu não quero resposta de ninguém. Conversem entre vocês, se vocês acharem quem é par, porque tem alguns grandes que são pares. Outros pequenos que são pares, fazem parte, às vezes, de mesma roda de conversa, uma roda de negociação. E depois vocês me falem. Vocês têm 3 meses para me falar. E aí? E hoje a gente ficou mais forte do que era. A gente hoje tem mais caixa do que tinha. Com menos pessoas pagando, com menos farmácia pagando. Cada dia que passa, a gente tem menos sócios. Cada dia que passa, menos. Porque o que acontece? Você tem uma rede que ela te paga, ela fala assim, vou te pagar todas as contribuições que eu tiver que pagar, seja assistencial, seja confederativa, seja a sindical. Mas eu não vou associar. Não precisa associar, porque a hora que o sindicato, as pessoas não conseguem entender que o sindicato e a associação são 2 coisas diferentes. Associação você pode ter 50 dentro do mesmo município.
sindicato você só pode ter um. O acordo coletivo é É o sindicato. sindicato. Quem faz o acordo coletivo é o sindicato. Quando eu entro na justiça, quando eu vou brigar, eu não estou brigando por você que é meu associado, estou brigando por todos. Eu brigo pelo setor. Então, seja meu associado ou não, vai ser beneficiado ou prejudicado por alguma coisa que eu venha, qualquer atitude que eu venha tomar. Impactado vai ser. Vai ser. Então, assim, associação não. Associação, quando você entra na justiça, quando você é de uma associação, você tem que dizer assim, eu estou representando fulano, Bertano, ciclano, tal. Você tem que dar relação por quem você está falando. Quando eu entro na justiça, eu, sindicato, eu estou falando pela categoria, por todos os patrões. Hoje, o que o sindicato oferece para os associados, Felipe? Assim, o que acontece? Como eu te falei, Mariana, hoje mudou muito. Né? Antigamente, a gente dava muito curso, a gente dava muita palestra, a gente tinha uma assessoria jurídica muito forte, assessoria de imprensa muito forte. Ah, mas você não tem mais nada disso? Não, continuo tendo tudo isso, só que eles também têm. Então, cada rede tem a sua assessoria de imprensa, cada rede tem seu advogado, cada rede... Então, assim, meio que esvaziou o poder de fogo do sindicato. Então, assim, antigamente eu chegava para o laboratório XYZ e falava assim, olha, eu quero fazer uma palestra no meu sindicato, me dá um consultor. O que você tem de consultoria? O que você tem um consultor bom de palestra de quê? Isso aqui. Aí eu levava para o meu grupo, meus sócios, e eles escolhiam o que queriam. Eu falei, eu quero essa palestra aqui, vão ter 100 pessoas de manhã, 100 pessoas à tarde, dentro do meu auditório, você paga a palestra, paga um coffee break, não tem... Então, esse cara vinha e dava para o setor como um todo. Hoje ele vai em cada rede fazer isso. Cada rede tem o seu auditório, cada rede tem a sua negociação, cada rede... Então, assim, meio que esvazia um pouco o sindicato. Como é que eu consigo encher o sindicato? Como é que eu consigo ter demanda? Como é que eu consigo ter público? A hora que der um problema. A hora que dá um problema, todo mundo corre para o sindicato. Isso não é tão raro, né? Não, não é. Infelizmente. Não é. Enfim, então, mas aí se corre para o sindicato. Assim, a gente escuta muito, e você já deve ter passado aqui vários presidentes, a gente vê sempre a matéria de vocês. Tá. Uma das perguntas que a gente mais ouve é o que o sindicato faz? Aí a pessoa só vai entender o que o sindicato faz quando o problema bate na porta dela. Aí ela vai entender. E hoje, como é que tá? Qual é a principal pauta hoje do setor? Assim, hoje polarizou. Antigamente você tinha, é o que eu te digo, você tinha uma, duas grandes. Hoje em dia o foco do setor é prestação de serviço. O pequeno tentar prestar o serviço, porque com preço ele dificilmente vai conseguir concorrer. Vai concorrer em uma gama de produtos, outra ele não chega nem perto. Então, a nossa mensagem que a gente tenta levar, que isso é do jogo. Né? Isso é a lei da oferta e da procura. A indústria vai privilegiar quem ela pode fazer negócio. Porque o pequeno é muito sem vergonha. O pequeno quer ganhar o dinheiro dele, mas não quer ter muito compromisso, não. Então, por exemplo, eu fui fundador e o fundador de uma e colaborador de outras redes de associativismo, e pertenci a uma franquia, onde eu fui franqueado, e assim, a gente negociava, mas só que a venda a compra era individual. Então eu negociava com você e falava assim, olha, eu tenho aqui X lojas e a nossa projeção é comprar isso, comprar aquilo. Aí o cara fala, tá bom, então eu vou te trazer aqui a distribuidora A para te fazer essa operação para você. Aí trazia a distribuidora A para te vender um produto a R$1. Um exemplo, tá? Aí vinha a distribuidora B, que não fez investimento de folder,
de encarte, de ponta de gôndola, não fez nada. Essa aqui fez tudo. A A fez tudo isso, junto com a indústria. Aí vem a distribuidora B, que não teve nenhum gasto, que você estava comprando por R$1, ela vende por 99 centavos. Aí o dono de farmácia faz o quê? Compra por 99 centavos. E aí quando você, que está à frente de uma diretoria comercial, ou você faz parte de um processo qualquer, você vai questionar, ele fala, não, mas a farmácia é minha. Eu compro de onde eu quiser. Então, o grande culpado do crescimento absurdo que você vê hoje, que não é igual antigamente era pior antigamente, porque hoje abre nos grandes centros. Mas se você for para a periferia, fecha mais farmácia do que abre. Ah, é? Mas o mercado, a gente tem a população vivendo mais. Sim. O mercado de saúde está aquecido de uma forma geral, Sim. Você tem o envelhecimento da população. Isso não se reflete no mercado de farmácias, não? Reflete, assim, mas a gente tem muita... Hoje, é o que eu te digo. Tem muita parceria laboratório-farmácia. E ele não faz... o laboratório faz comigo em algumas coisas. Mas vai direto na... Entendeu? Então, assim, porque ele vai precisar, para chegar em mim, ele vai precisar do intermediário, que é o distribuidor. E quando ele vai na grande, ele vai sentar com a grande. Quando o grande fala, quando eu acabei não finalizando o meu raciocínio, a diferença da grande e da pequena, é que o grande fala assim, quantas unidades você precisa vender? Aí você vai falar para mim, eu preciso vender 50 mil unidades. Tá bom, você vai me entregar 10 mil agora, 10 mil daqui a pouco. O grande consegue, ele está comprando. É o que eu te digo. Ele depende dele. Quando você está numa rede ou numa franquia, você não está falando por todo mundo. Você imagina que esteja, em farmácia, pelo menos. Tem outras franquias que você é obrigado a comprar o pão de um tal lugar ou o queijo de outro lugar, seja lá o que for. Farmácia, não. Você tem uma gama de ofertas que você usa o que você quer. Então, assim, a diferença, pequeno. Ele manda no negócio dele pequeno. E o grande manda no negócio dele grande. Fala assim, eu quero... O laboratório vai me procurar, para mim ser porta-voz para 100 farmácias, 120, ou ele vai procurar um cara só que não precisa de porta-voz. Ele fala por 120 farmácias. Isso. É um desafio. A gente está caminhando, infelizmente, para o fim, porque é muita história e conhecimento do setor. Antes de fechar, queria uma pergunta também, Felipe. 25 anos como presidente, e você está falando dos desafios aí em números, né? Botar a cara no momento de crise ali, a ponto das pessoas não quererem ir na sua farmácia, negociar os interesses ali, conflitos entre grandes, pequeno entre grande. Por que continuar? Por que ser presidente do sindicato há 25 anos? Eu, às vezes, me pergunto isso. E qual a resposta? Assim, a resposta é que a gente tem um desafio e hoje está fácil, né? Quando a gente consegue o convencimento dos pares que a gente não pode ser escravo, que a gente não vai... Porque, assim, eu não consigo conceber você trabalhar, não ganhar, porque eu trabalho literalmente de graça para o sindicato, mas eu não posso prejudicar o meu negócio. Então, hoje, antigamente, você ainda conseguia fazer as duas coisas, era fácil. Hoje, a velocidade que os negócios te impõem, uma decisão em minutos, você tem que estar pelo menos concentrado, mesmo que você não esteja à frente do seu negócio ou de frente no seu negócio, você tem que estar concentrado nele. No momento que o pessoal, o meu grupo entendeu que a gente precisava pagar um executivo, e eles pagam, não é o sindicato que paga, são esse grupo que eu te falei, eu falei, olha, eu não quero mais, eu não quero receber nada, nunca recebi, mas eu quero ir embora. Não fica, tentei botar, eu tenho um vice-presidente, o Josué, que é uma pessoa de extrema confiança, competência, que eu tentei colocá-lo à frente do sindicato, ele não quis, não, Felipe, fica, tal, enfim, colabora muito, mas eu falei, eu não vou ficar, a não ser que alguém toque. E aí
fizeram lá, ratearam, eles reuniram e pagam hoje um executivo para o sindicato sem onerar o sindicato. Eles mesmos pagam, eles que eu digo, esse grupo que eu te falei. E facilita também hoje a estrutura de sindical que a FEComércio nos dá, né? Então, antigamente, era um desafio você ter uma pessoa que entendesse de tributário, uma pessoa que se entendesse de jurídico, uma pessoa que entendesse... Hoje você tem tudo no mesmo lugar. Você agarra o telefone e fala assim, olha... E acessível. Totalmente. Assim, o Marcelo Novaes é um ponta de lança do Queiroz, né? Um cara que está sempre recebendo nossas demandas e atende com uma excelência inigualável. Então, é muito facilitador e tranquilizante você saber que você tem por trás de você uma estrutura monstruosa, que a FEComércio tem uma estrutura monstruosa, o SESC, o SENAC, que eu tenho o prazer e a honra de ser conselheiro do SENAC e ver fazendo o papel que tem que fazer, desenvolver as coisas para qual a finalidade ele exerce. Não coisas que aconteceram no passado, que fugiam totalmente da relevância e da importância e do fundamento que essas entidades precisam exercer. Então, assim, isso por que continuar? Porque eles pedem. Assim, enquanto eu puder, hoje em dia, eu vou te falar com muita franqueza, Mariana, se me atrapalhar 1 milímetro, eu não fico, eu já dei minha contribuição. Eu peguei o sindicato numa situação, um excelente presidente que à época tinha, nós fomos oposição, mas não posso de maneira nenhuma desmerecer o trabalho que ele realizou. Eu acho que o sindicato era uma estrutura. Hoje nós temos 2 andares, temos um auditório... Onde fica a sede? A gente fica na Almirante Barroso, em frente à saída do metrô da Carioca. Olha, excelente. Tá? E está sempre aberto ali? Sempre aberto. Tá? A gente tem um andar que é só um auditório e espaço para um coffee break para os associados, quem quiser usar. Temos lá um auditório para 100 pessoas, no 16º andar, e tem uma administração no 17º andar, onde fica toda a equipe, fica o jurídico, fica jornalista, quando assim necessita. Então, a gente montou uma estrutura muito grande. A gente hoje é um sindicato muito sadio, que é fácil tocar. Se não tiver nenhum aventureiro, se não tiver nenhum espírito de porco, vai tocar aquilo por uns 10 anos sem nenhum problema. Então, por isso que quando eu digo assim, eu não quero mais, e ao mesmo tempo eu continuo, é difícil. Mas como não me dá nenhum trabalho, não me dá nenhum prejuízo e nem lucro... E eu arrisco a dizer que dá algum prazer? Dá, com certeza. Assim, você vê o que você assim, todos nós, todo ser humano, ele tem um quê de vaidade, um pouco de vaidade. Então, assim, você ouvir do senhor da Raia, da Pacheco, o que eu ouvi ontem, assim, você é o melhor presidente de sindicato do Brasil. Se todos fossem igual a você, a gente torce até para que não seja, porque a gente não estaria empregado. Palavras dele. Porque a gente está aqui para resolver problema. E no Rio a gente já tem sempre solução. Então isso dá muita satisfação. Então, assim, ao mesmo tempo que não dá prejuízo, não dá lucro e dá prazer, e você se sente assim, por mais que não seja reconhecido. Nenhum presidente de sindicato, você pode ouvir todos eles. Raramente ele vai ser reconhecido, a não ser em época de crise, a não ser em época de problema, a não ser a hora que o cara precisasse... Eu faço uma reunião no sindicato, dessa aí que a gente está terminando, se eu botar hoje... Ontem eu botei 13 online, 13 representando aí 3.000, 4.000 farmácias, ok. Mas se eu fizer uma reunião presencial, se forem 10 pessoas, é muito. Então, é isso que eu estou te dizendo. A gente tem as demandas, as necessidades
As vitórias. A gente teve muita vitória, muito mais do que derrota. A gente ganhou mais do que perdeu, e isso dá uma satisfação pessoal. É por isso que não deixam parar. É verdade, é verdade. Mas, assim, a gente cansa. Assim, a gente agora eu estou tentando... o meu filho é advogado, eu não sou. Eu estou tentando prepará-lo, até para, se ele tiver vontade, dar prosseguimento, fazer. Mas eu acho importante, porque hoje, antigamente, o dono de farmácia era oriundo do pai, que era de farmácia, ou do tio, do avô. Alguém, era um segmento de família. Hoje em dia, não se tem essa continuidade, não. Até porque o pequeno não está conseguindo sobreviver. Há a impressão de que, poxa, como tem farmácia no Rio, mas fecha mais do que abre. É só você consultar no Conselho Regional de Farmácia, a gente não tem esse número. A gente tem muito mais quando fecha do que quando abre. Mas se você for no Conselho, eles têm esse número, porque quando você fecha, você tem que comunicar que você tirou o responsável técnico. E quando você abre, você tem que comunicar que você está colocando o responsável técnico. E o sindicato você não precisa comunicar. Então, fecha-se mais do que abre. Nos grandes centros, há uma visibilidade maior, as grandes chegando, é uma briga, parede com parede, frente com frente. Era uma loja que era isso, virou aquilo, era a loja que era um banco que virou farmácia, um posto, seja lá o que for. Mas na periferia, se bem que hoje os grandes também estão chegando na periferia, antigamente você não via. Na Baixada, raramente você via, a não ser no grande centrão mesmo, você não via uma loja de rede. Hoje você vê em todo que é canto. Então, assim, é uma competitividade muito difícil. Mas a gente está aqui para tentar, no que puder, no que for o nosso papel, trazer o ponto de equilíbrio para o setor. E é o que a gente faz com excelência, com certeza. Felipe Terrezo, muito obrigado. O homem que não deixa eu aposentar, o mercado do setor não deixa. É verdade. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Tá, obrigado você, obrigado pela oportunidade. Não posso deixar de encerrar aqui sem deixar os parabéns ao Queiroz, a toda a sua equipe, a toda a sua diretoria, a qual eu tenho a honra de fazer parte. O cargo de diretor é um cargo do presidente, o presidente convida você para ser diretor ou não. Ano que vem teremos eleição. Estarei à disposição para estar ou não como diretor, mas assim com muito orgulho do papel que a FEComércio, o Senac e o Sesc hoje trazem para a sociedade. É muito orgulho que a gente tem. Às vezes você está sentado para fazer um exame e tu vê as pessoas comentando do Senac. Isso me dá, assim, você viu a ação, assim, que legal, você viu, assim, poxa, o Roberto Carlos ou fulano foi lá no Sesc, não sei. As pessoas não te conhecem, não sabem quem você é. Isso te dá, assim, um orgulho você viu o curso, não é só o oba-oba, que sempre teve, né? O oba-oba faz parte, você faz a propaganda. Mas é a essência, o Sesc te entrega tudo. O Senac hoje é uma excelência em ensino. Então, isso nos traz assim, um orgulho muito grande de fazer parte desse time. E, assim, você vê, a gente está aqui, não me lembro de ter tido outra oportunidade, ou outros presidentes, meus pares, de estar expondo toda franqueza, sem nenhum corte, sem nenhum não pode isso, não pode aquilo. Eu não me lembro disso. Eu me lembro, assim, que eu nunca cumpri de ter que entrar numa reunião e deixar o celular lá de fora. Eu sempre entrei com o meu celular. Então, hoje a gente não vive mais esse mundo, a gente vive um mundo extremamente prazeroso de fazer parte de um time comandado pelo Queiroz. Queria parabenizar todos vocês a gente acompanha todas as entrevistas e cada um tem um pouquinho para contribuir. Muito obrigada. Em nome de toda a equipe, a gente agradece, viu? Tem sido um privilégio mergulhar nesse universo de quem faz a roda girar. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigado você.
Obrigada, gente. Valeu pela companhia. Curte esse episódio, curte outros episódios também. Vamos mergulhar pelos diferentes setores do nosso estado do Rio de Janeiro. Até a próxima. Tchau.